Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando o Feiticeiro capítulo 35 ao 38. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 35. Passaram-se algumas semanas desde que a Brigada do Caos entrou em ação e desde que a presença de Kenjaku no mundo se tornou conhecida, sendo ele um aliado ou possível líder do grupo terrorista que parecia estar aterrorizando as facções e os diferentes panteões das diversas culturas, como se a presença da Brigada do Caos fosse um lembrete de uma possível extinção dos deuses, como se fosse um espinho cravado nos líderes das facções e um lembrete constante repleto de medo em relação a eles. Após a batalha, o próprio Lucifer assumiu a responsabilidade de reparar o terreno da academia e o prédio principal. Ele fez isso com um simples gesto de mão, como se estivesse encaixando peças de Lego umas sobre as outras, com um movimento rápido do pulso. Era impressionante de se ver, e o prédio estava reconstruído no dia seguinte, permitindo que as aulas fossem retomadas normalmente, sem interrupções. Isso serviu como um lembrete para os adolescentes de que os exames finais antes das férias de verão estavam chegando. Issei não era um aluno brilhante, mas frequentava as aulas todos os dias do ano, ao contrário de Naruto, que não comparecia desde o primeiro dia. Apesar da diferença entre os dois garotos, o loiro de olhos azuis provou mais uma vez ser superior ao seu colega, terminando com uma das notas mais altas e ficando no topo da classificação. Ele recebeu algumas deduções de pontos devido a atrasos e faltas injustificadas, o que ainda o colocou entre os 10 melhores alunos da academia, enquanto Issei Odo não passou da 50ª posição, embora essa ainda fosse uma média respeitável para um pervertido assumido. Após terminarem os exames finais, os alunos ganharam tempo livre do final de julho até o início de setembro, um mês inteiro para esquecerem provas e tarefas de casa. Mas isso era algo que qualquer aluno normal faria. Curtir os fogos de artifício e viver uma das melhores experiências da vida, talvez até com um romance de verão passageiro ou para a vida toda, compartilhando um beijo durante o espetáculo. As férias dos alunos não estavam marcadas em nenhum calendário e podiam ser consideradas inexistentes. Para Naruto, agosto, com seus 31 dias, seria dedicado a um treinamento rigoroso para aprimorar ainda mais sua condição física a níveis sobre-humanos, algo que ele já havia superado por uma margem considerável. Mas Maki não permitiria que seu aprendiz relaxasse ou lhe desse uma folga, mesmo que ele tivesse superado sozinho uma maldição de nível especial. Naruto ainda era um aprendiz, e Maki o lembraria disso constantemente. Shinobi Quarta, a mais nova integrante da família na mansão onde os jovens feiticeiros viviam na floresta nos arredores de Ko, havia se juntado aos seus treinos. Eles estavam cercados por bosques e animais selvagens que observavam a troca de golpes sem muita preocupação. Isso havia se tornado uma ocorrência regular depois dos longos meses que Maki, Nobara e Tsuki passaram treinando o garoto de cabelos dourados e usando como saco de pancadas. Aquele 4 de agosto não foi diferente para nenhum dos três adolescentes. Enquanto Nobara e Tsuki treinavam com um regime diferente, os outros três haviam retornado à área da floresta que usavam como campo de treinamento. Havia árvores arrancadas. Crateras adornavam as áreas que deveriam estar cobertas de grama e exibindo um verde imaculado, identificando aquela floresta como uma zona segura para seres humanos. A área estava repleta dos sons dos lutadores em combate, do choque das espadas e dos grunhidos dos adolescentes tentando obter a vitória sobre seus rivais, algo que até então pareciam incapazes de alcançar, e que a própria Maki parecia estar quase ao seu alcance. Ambos estão crescendo em um ritmo acelerado. Desde que Rika foi libertada do selo e eles compartilham dois corpos, Naruto vem mudando de alguma forma. Eu sinto algo estranho vindo dele. Maki Zenin bloqueou o soco que vinha em sua direção e chutou o garoto no peito com força suficiente para fazê-lo cambalear para trás, deixando marcas na grama.
Naruto apenas massageou a área como se fosse um simples arranhão que não pudesse ter causado nenhuma fratura ou dano interno, como se ela não o tivesse chutado direto no estômago com força suficiente para estourá-lo, e ele a olhou com um brilho divertido em seus olhos azuis. Ele é diferente. Ela relaxou o corpo e concentrou o olhar exclusivamente em Naruto, aguçando a audição para estar pronta para a intervenção de Shinobi a qualquer momento. Ambos a estavam emboscando, cercando-a como se ela fosse a presa, e não o contrário. Mas ela havia lutado em uma guerra. Perdera amigos e camaradas no incidente de Shibuya no jogo do sacrifício. Ela não era uma feiticeira comum que pudessem subestimar. Ele avançou quando percebeu o leve movimento da perna dominante de Uzumaki, invadindo seu espaço pessoal e desferindo um soco direto no queixo, que foi bloqueado quando o garoto ergueu o braço esquerdo e fez com que o membro recebesse todo o impacto do golpe, causando uma rajada de vento que agitou os cabelos de ambos. Mas não terminou aí. Eles começaram a trocar socos como se não houvesse amanhã. A velocidade de seus movimentos estaria além do alcance dos olhos humanos normais, e muitos que pudessem ter testemunhado tais movimentos não teriam reagido, ou seus corpos não teriam respondido com a mesma facilidade. Maki e Naruto eram dois monstros de poder físico, capazes de envergonhar até mesmo feiticeiros de alto calibre como Yuki e Gakuganji. Uma rajada de vento os separou, abrindo brechas em suas defesas. Maki reagiu mais rápido, recuperando-se surpreendentemente da mudança de ritmo e desferindo uma cabeçada que estilhaçou o nariz do garoto, que rachou e liberou gotas de sangue que foram levadas pelo vento. Arre! Na guerra, tudo era permitido. Maki girou e abaixou o corpo quando Naruto desferiu um gancho de direita. Surpreendendo o aprendiz, a feiticeira de primeiro grau acertou um golpe na região onde deveria estar o fígado do oponente, arrancando um grunhido agudo dele ao atingir o mesmo ponto, quase quebrando suas costelas. Você vai desistir? Nem em meus sonhos. Os olhos da jovem se abriram, uma sombra se espalhou por seu rosto e ela perdeu de vista o sol do meio-dia. Naruto desferiu um soco certeiro no rosto de Maki, fazendo-a cair no chão como uma força devastadora. Qualquer outra pessoa teria sido nocauteada ou morta por um golpe tão poderoso de alguém tão forte quanto o garoto. Mas Maki envolveu o braço do Uzumaki com os braços, pegando-o de surpresa. Quando ele tentou se libertar, as pernas da garota o prenderam ao chão, e uma chave de braço imobilizou completamente o aprendiz, deixando-o à mercê de Maki. Jujutsu. Naruto reconheceu o golpe quando Maki o aplicou, e sua mente imediatamente buscou uma maneira de se libertar. Se usasse sua força, ele poderia se contorcer ou levantar Maki e escapar. Mas isso era algo que Maki já havia considerado ao aplicar o golpe, então o som de estalo foi ouvido um segundo depois, fazendo com que o braço esquerdo do jovem se deslocasse e seu ombro saísse do lugar. NHG. Eu não ia deixar você tentar se mexer, murmurou ela, levantando-se e observando Naruto se erguer ao mesmo tempo, com o braço esquerdo completamente mole, como se estivesse sem vida. Eu já pensei em seus possíveis movimentos. Você é um aprendiz. Eu sou uma feiticeira. Os olhos de Naruto estavam escondidos pelos cabelos. Sem reclamar, ele ajeitou o braço diante dos olhos arregalados de Maki, que observava com um leve desconforto. Será que ela havia ferido o orgulho do garoto? Será que ela o havia magoado, emocionalmente? Naruto, isso foi incrível. Uma gota de suor escorreu pelo queixo de Maki enquanto olhos em forma de coração a fitavam intensamente. Ela havia se esquecido de que o garoto era apaixonado por mulheres fortes, e ela definitivamente estava na lista de Naruto do que ele considerava uma mulher forte. Idiota, murmurou ele entre dentes cerrados, empurrando o próprio corpo para trás e deixando a espada de Shinobi atingir o chão. Eu senti sua presença há minutos, Shinobi. A ex-exorcista ergueu sua espada e bloqueou o chute da feiticeira, que a fez se chocar contra uma árvore com muita facilidade, sendo empurrada apenas com a força do golpe, o que era surpreendente, se você perguntasse a ela. Maki possuía força sobre-humana e perícia em combate corpo a corpo e com armas brancas.
Desde o início, ela supervisionou o treinamento de Naruto e orientou Shinobiya depois que ele a convenceu a não se juntar aos demônios. No entanto, ambos careciam da experiência que ela possuía, e era justamente disso que precisavam, especialmente o garoto loiro. Por hoje é só. Com essa declaração, Naruto e Shinobiya caíram sentados, com os rostos marcados por golpes e suor causados pelo treinamento sob a tutela de Maki, que parecia ter começado a suar apenas alguns minutos antes. Ouvi dizer que vocês têm uma viagem a Kyoto em breve? Perguntou ele, olhando para os dois adolescentes que ofegavam, buscando oxigênio para seus pulmões vazios. Depois das férias de verão, Naruto respirou fundo, enchendo os pulmões com o máximo de ar que conseguiu. O professor nos avisou antes das férias começarem. Em meados de setembro, viajaremos para Kyoto com todos os alunos do segundo ano. A feiticeira franziu a testa ao ouvir a notícia. Kyoto abrigava a sede da Sociedade de Feiticeiros, aquela que controlava todos os feiticeiros da nova era após aquele período sombrio. No momento em que Naruto pusesse os pés em Kyoto, ele poderia ser caçado como um cão e morto sem que eles pudessem intervir, não importando o quanto ele tivesse sido usado como mediador durante a reunião das facções. Maki balançou a cabeça e estalou o pescoço. Kyoto é o principal ponto de encontro dos seres sobrenaturais do Japão. É a capital do mundo sobrenatural para a facção shintoísta e para os feiticeiros as cicatrizes começaram a coçar. Aquelas marcas que o lembravam de jogo, do incidente de Shibuya e das mortes de seus camaradas que não foram revividos. Você provavelmente se tornará o alvo deles. O quê? Mas eu ajudei na reunião da facção. Eu até matei aquele cara parecido com uma planta. 20 anos atrás, Kenjaku matou todos os anciãos que formaram nossa antiga sociedade, deixando-nos sem os líderes que deveriam ter nos guiado na guerra. 20 anos depois, Kenjaku retornou para terminar o que começou e parece estar servindo a um rei. Se ele for quem eu penso que é, Kyoto pode não ser o melhor lugar para se estar daqui a um mês. Whiskers, quem é? Esse rei? Sua boca estava completamente seca, como se toda a saliva tivesse desaparecido. Seus lábios pareciam areia, e quando engoliu, sentiu como se lixa estivesse descendo por sua garganta. Maki Zenin respirou fundo e olhou para o céu, para as nuvens brancas que haviam aparecido. O Rei das Maldições, Ryomen Sukuna. Capítulo 36. Era 15 de agosto no Japão. Um dia quente, com o sol escaldante se pondo lentamente no horizonte, permitindo que a lua surgisse no céu e envolvesse aquela parte do mundo na escuridão da noite. As estrelas cintilavam no céu, observando as figuras que caminhavam pelas cidades do país oriental. Aquele dia sinalizava que as férias de verão estavam quase no fim. Nos primeiros dias de setembro, todos os estudantes retornariam à escola e às suas rotinas acadêmicas, concentrando-se no futuro não tão distante em que um menino ou uma menina chegaria à adolescência. No entanto, a situação poderia ser bem diferente para os jovens que estudavam feitiçaria e eram membros plenos da Sociedade de Feiticeiros, um status que os estudantes só conquistavam após a escola lhes conceder o diploma. Antes da guerra contra Kenjaku e do jogo final, existiam duas escolas que ofereciam aulas e treinamento adequados para jovens sensíveis à energia amaldiçoada ou para jovens dos clãs de feiticeiros estabelecidos há 1000 anos, na Era Heian, quando a feitiçaria estava em seu auge. Após a destruição do mundo da feitiçaria e a mudança que o mundo sofreu quando os feiticeiros perderam, aproximadamente 20 anos atrás, em seu confronto com o Rei das Maldições, um apelido que era usado por todas as maldições de nível especial que apareceram na cidade de Koyo. Mas a história dos feiticeiros, que antecede a Era Heian, parece não ter sido levada em consideração ao contá-la aos jovens, um gesto que indica o desejo de controle por parte dos anciãos da Sociedade dos Feiticeiros e como eles pareciam muito menos dispostos a permitir que os jovens mudassem do que a deixar que os inimigos controlassem o mundo. Kenjaku aproveitou-se disso e, em seu tempo, tirou a vida dos anciãos e mudou o mundo ao assumir o controle do clã Kamo e da Sociedade dos Feiticeiros, mantendo após sua vitória 20 anos antes, quando Satoru Gojo perdeu e os feiticeiros pereceram.
Contudo, o mundo parecia não ter mudado em nada. A vitória de Ryoma Sukuna e o controle de Kenjaku sobre o mundo da feitiçaria passaram completamente despercebidos pelo povo, algo que não parecia preocupar Kenjaku, que se mostrava determinado a mudar o mundo, e aparentemente não conseguiu. Então, esse cara com a cicatriz, ele fez uma grande mudança no mundo e fracassou. Agosto estava quase no fim, e as férias estavam escapando por entre os dedos dos alunos. Apesar do treinamento rigoroso a que as garotas haviam submetido Naruto, ele havia tirado o dia 15 de agosto de folga, decidindo ir ao cinema com alguns colegas de classe, principalmente Shinobi Quarta e Megumi, as únicas duas alunas, além de Sona e sua turma, que pareciam tolerá-lo ou, pelo menos, ter uma relação mais amigável com ele. Sim. Ninguém jamais poderia saber que ele falhou no plano de Kenjaku de unir todos a Tengen, mas o mundo não mudou em 20 anos e nós apenas temos outro grupo de anciãos para servir. Enquanto Maki, Nobara e Tsuki se recusavam a explicar qualquer coisa sobre a história dos feiticeiros ou os eventos de 20 anos atrás, Megumi não tinha esse problema. Ele era um feiticeiro de primeira classe a serviço da sociedade de feiticeiros e, como seu posto indicava, sabia o suficiente sobre o mundo atual para compartilhá-lo com Naruto sem se preocupar em resumir a história. Será que ele está tentando terminar o que começou, ou será que algo deu errado 20 anos atrás? Naruto lambeu seu sorvete de limão. Os três adolescentes tinham sorvetes diferentes. O de Shinobi era de morango, e o de Megumi era um sorvete de café preto bem escuro. E será que o rei e o cara com a cicatriz estão trabalhando juntos para terminar aquele evento? É possível que o jogo do sacrifício ainda não tenha acabado, porque eles não morreram. É possível que o próprio jogo os reconheça como jogadores. O jogo do sacrifício termina quando o administrador é morto. Kenjaku não é estúpido o suficiente para se autoproclamar administrador, e duvido que tenha sido Sukuna. Uraumi, servo de Sukuna, está completamente fora de questão. Mas mesmo que tentemos verificar, duvido que o jogo persista. Se persistisse, haveria colônias onde feiticeiros lutariam entre si, e neste mundo não existem mais colônias ou grupos que possam ser considerados participantes do jogo do sacrifício. O jogo terminou com a morte do primeiro receptáculo do Rei das Maldições, uma cena horrenda demais para assistir. O garoto foi esfolado vivo, sua carne exposta ao sol, e sua cabeça foi decepada. Megumi respirou fundo. Imagens passaram por sua mente, completando o que suas palavras haviam descrito, repugnante. Ela cerrou os dentes e engoliu em seco antes de continuar em direção ao teatro. Sukuna é um monstro capaz de cometer as atrocidades mais imagináveis com facilidade. Acho que ele até comeu carne humana, daí as tatuagens. Tatuagens? No antigo período Heian, provavelmente durante a época dos clãs e sistemas feudais, os criminosos eram marcados com tatuagens como as que Sukuna tinha quando lutou na guerra. Dependendo de onde as tatuagens estavam localizadas, elas representavam diferentes crimes, e Sukuna tinha muitas delas. Peito, braços, rosto, não me surpreenderia se ele fosse um dos piores assassinos de sua época. Você fala dele com muito ódio. Os garotos pararam na entrada do cinema. Shinobi percebeu o ressentimento na voz de Megumi, como se ele estivesse falando por experiência própria, como se tivesse lutado na guerra 20 anos atrás contra Sukuna e Kenjaku, mas isso não podia ser, podia. Sukuna matou muitas pessoas próximas a mim, incluindo meus pais, disse Megumi, dando de ombros diante das palavras da garota. Muitas pessoas morreram na guerra, fossem feiticeiros ou não, inclusive sua família. Minha irmã mais velha morreu no incidente de Shibuya, pelo que minha avó me contou, e meu pai a seguiu pouco depois, durante a guerra. Ele era um feiticeiro. Então eu nasci alguns meses depois, 9 anos para ser exata, e minha mãe morreu de tristeza e exaustão, me deixando aos cuidados da minha única parente viva. Minha avó paterna Naruto não conhecia nenhum outro jovem da sua idade que tivesse sobrevivido às consequências da Guerra dos Feiticeiros, como era chamado o evento que mudou tanto o mundo sobrenatural quanto o humano, embora ninguém ainda soubesse exatamente como.
Mas ele tinha Megumi, um feiticeiro de primeiro nível que estudava com ele, um garoto que havia experimentado as mudanças e a morte causadas por Kenjaku e o Rei das Maldições. Era algo que moldava o caráter de alguém. Entendo que você não concorda muito com as leis que aqueles velhos inventaram, disse Xenovia, terminando seu sorvete depois de Megumi e jogando o palito na lata de lixo. Senão, você não teria ajudado o Visquets a lutar contra o cara-polvo e teria revelado a localização dele, porque nem Tsuki nem Maki estão por perto para protegê-lo se eles enviarem um feiticeiro de nível especial atrás dele. Você é bom, murmurou ela, lançando um olhar gélido para o saguão escuro do cinema que os aguardava. Não concordo em deixar Sukuna e Kenjaku para trás. Kenjaku provou que eles não se esqueceram de nós. Dar-lhes essa vantagem está levando os 200 feiticeiros sobreviventes à morte com facilidade. E os anciãos não perceberam o perigo representado pelo Rei das Maldições e pelo traidor da feitiçaria. Kenjaku e Sukuna eram as duas figuras mais importantes do mundo da feitiçaria naquela época. Kenjaku, fora um feiticeiro consumido por seus interesses sombrios, criando o que ficou conhecido como os úteros amaldiçoados e dando à luz humanos que poderiam ser considerados híbridos devido à sua herança amaldiçoada. O outro, Sukuna, fora um monstro em vida, capaz de eliminar Satoru Gojo com um único golpe, mas pouco se sabia sobre seu passado ou sua história antes e depois de seu tempo como Rei das Maldições. Sabia-se apenas que Ryomen Sukuna era um monstro e que não hesitaria em matar até mesmo uma criança simples ou uma pessoa devota. Acho que vou ter que dar uma surra neles. Naruto atirou o palito de picolé em direção à lata de lixo sem olhar, ouviu bater na borda e, em vez de cair para fora, caiu dentro, desaparecendo em meio ao lixo. Isso é mais fácil dizer do que fazer. Desde o ataque da Brigada do Caos, não houve nenhum sinal claro de Kenjaku, muito menos de Sukuna. Os únicos que podem nos dizer alguma coisa, ou são os membros daquela equipe terrorista, ou as maldições que parecem estar me assombrando. Os garotos pararam no balcão, com os rostos contorcidos em repulsa pelo que viam. Isso é ponto. Um humano. Onde deveria estar o homem ou a mulher responsável pela venda de ingressos, havia uma figura estranha, com pele roxa, sangue escorrendo das órbitas oculares e o corpo tão inchado como se ar comprimido tivesse sido bombeado para dentro dele, dando-lhe uma forma grotesca que poderia fazer pessoas sensíveis vomitarem nos sapatos. É nojento. Os dois garotos concordaram silenciosamente com a afirmação do amigo. Seus olhos haviam registrado a estranha forma humanoide que Naruto poderia ter confundido com uma figura bizarra, mas o gesto de respiração que ela fazia indicava ao estudante de magia que estava viva. Ou isso, ou a figura conseguia simular a respiração tão bem quanto alguém vivo, fosse um animal ou um humano. E não era nenhum dos dois. Deveríamos revistar o cinema, disse Megumi, ofegante, com a respiração arrancando um suspiro melancólico do garoto de cabelos escuros. A cena era típica de um filme de terror, mas a diferença era que os monstros eram reais, e tudo apontava para a presença de algum ser sobrenatural naquele lugar. Ele podia senti-lo, sua energia amaldiçoada borbulhando. Espero que você tenha trazido seus. Megumi se virou. Nas mãos de Xenovia, apareceu sua enorme espada de lâmina azulada chamada Durandal, e nas mãos de Naruto, a espada de combate chinesa, junto com outra garota que cumprimentou Megumi timidamente. Um seguidor, Naruto? O quê? Ah! Esta é Rika Orimoto, a rainha das maldições, minha melhor amiga. Naruto apresentou a garota de cabelos castanhos que apareceu ao lado do garoto loiro. Ela é minha maldição, minha ruína, idiota. Pai. Isso dói. O cheiro de sangue invadiu as narinas dos 4 adolescentes. Aquele fedor de morte vinha de um dos cômodos e se intensificava à medida que caminhavam, avançando passo a passo, obrigando-os a franzir o rosto e o nariz por causa do odor, que se transformou em uma verdadeira expressão de horror quando viram outras figuras semelhantes, algumas como humanos meio transformados. Ei! Temos visitas. Um jovem estava sentado em um pequeno assento sob a enorme tela de cinema, que pendia rasgada e ensanguentada acima de sua cabeça.
Seus cabelos grisalhos caíam sobre os ombros, e enormes cicatrizes cruzavam seu corpo como tatuagens. Você causou isso. A voz, repleta de fúria, vinha de Naruto, que deu um passo decidido em direção ao garoto sentado ali. Se tivesse dado mais um passo, os humanos transformados o teriam atacado. Mas Durandal cortou metade da sala com um único movimento, espalhando pedaços de corpos por todo o espaço. Oh! A inteligência dos feiticeiros de hoje é um pouco limitada demais, não acha? O garoto riu divertido, zombando da expressão cada vez mais irritada de Naruto. É tão divertido ver você ficar com raiva. Ou ver humanos ficarem com raiva em geral. Naruto brandiu sua espada e cortou ao meio uma pessoa meio transformada. Seus olhos deixaram de ser azuis, deixaram de ser humanos. E já que o rei queria te arrastar para o jogo, por que não jogar enquanto esperamos? O garoto de cabelos grisalhos estalou os dedos, divertido, com um sorriso repleto de escárnio e veneno. Uma figura caiu diante de Naruto. Era magra, de pele pálida e rosto alongado. Se não tivesse visto outras maldições, Naruto teria fugido. Mas ele não se moveu, mesmo quando aquela maldição se ergueu, elevando-se cerca de 15 centímetros acima dele, talvez um pouco mais. Que. O braço amaldiçoado moveu-se com a intenção de atingir o adolescente. Essa era apenas a intenção. O braço disparou em direção ao lado direito do garoto de cabelos grisalhos. Rika reagiu com hostilidade ao gesto ameaçador. Vou matá-lo, Naruto. Vai em frente, Rika. Vamos acabar com esse desgraçado. No entanto, como estavam distraídos com os olhos fixos no menino e na maldição, nenhum dos quatro conseguiu ver o fogo que irrompeu da esquerda e, ao mesmo tempo, da direita, um enorme dragão branco, uma maldição na forma de um pequeno dragão, avançou diretamente em direção a Shinomiya. Já que você quer lutar, sorriu o garoto de cabelos grisalhos. Naruto não parecia se sentir ameaçado pelos ataques. Megumi apareceu para dissipar o fogo, e Shinomiya bloqueou o dragão com sua espada. Vamos lutar. Capítulo 37. O cinema, que deveria ser um lugar para um dia tranquilo de verão onde colegas do ensino médio assistiam a um filme durante o intervalo, rapidamente se transformou em uma zona de guerra, envolta nos sons constantes de lutas entre humanos e maldições. Rika Orimoto não era humana no sentido estrito da palavra. Ela era mais próxima de uma maldição, ostentando um título semelhante ao de Ryomen Sukuna, o criminoso mais notório da história da sociedade de feiticeiros e um dos inimigos que nem mesmo Satoru Gojo conseguiu deter 20 anos atrás, e que agora parecia ter ressurgido. Cada nova maldição que cruzava o caminho da jovem estudante de feitiçaria se referia a Sukuna como rei, e seria preciso ser um idiota para não ver a semelhança entre os dois. Todas as maldições e feiticeiros das trevas pareciam estar do lado do rei das maldições, fazendo parte do grupo terrorista conhecido como Brigada do Caos e participando da guerra contra as facções, de uma maneira interessante. A espada moveu-se uma segunda vez, diminuindo a distância entre seu portador e seu alvo. A estranha maldição investiu, tentando atingir o rosto do feiticeiro, mas seu segundo braço foi decepado, deixando-a completamente sem membros e com pouco equilíbrio. O garoto de cabelos dourados aproveitou-se disso, girando e golpeando o rosto da maldição, lançando-a para o lado esquerdo do teatro. A maldição desapareceu em um buraco enorme criado pelo impacto de seu corpo contra a parede. Naruto olhou para o garoto de cabelos grisalhos e corpo coberto de cicatrizes. Seus olhos azuis haviam escurecido, se é que isso era possível, e refletiam um mar tempestuoso, o que provocou um sorriso desdenhoso no garoto, como se aquelas fossem memórias interessantes para ele, como se já tivesse visto alguém olhar daquela forma em algum outro momento de sua vida. Os dois jovens começaram a caminhar um em direção ao outro. Naruto apertou o cabo de sua espada, e o garoto com cicatrizes estendeu o braço. Ambos balançaram os braços, e sangue espirrou no rosto do feiticeiro, surpreendendo e dando ao seu rival a oportunidade de atingi-lo no peito. Foi um toque simples, um golpe com a mão aberta que, com a força exata, fez Uzumaki cambalear vários metros para trás.
Uma sensação gélida percorreu seu corpo nos segundos seguintes, como se algo tivesse arrancado um pedaço de sua alma com aquele simples toque. Ele ergueu a cabeça e a moveu para o lado para deixar o braço do oponente passar. Quando o homem tentou puxá-lo de volta, Naruto moveu sua espada e decepou o membro sem hesitar. Ops! O garoto de cabelos grisalhos riu zombeteiramente, desviando do próximo golpe e bloqueando a espada que descia em direção ao seu pescoço. Surpreso, o ser amaldiçoado estendeu o braço e aumentou o tamanho da mão, empurrando o feiticeiro com força contra uma fileira de cadeiras. Eu não te disse que podia trocar almas. A culpa é minha. Agora você não pode usar energia amaldiçoada e vai parar de ver maldições aos poucos. Existiam feiticeiros e maldições capazes de danificar a alma de seus adversários. A técnica do garoto de cabelos grisalhos permitia-lhe alterar a alma e a forma dos seres que tocava. Não importava se eram humanos, maldições ou deuses. Ele podia transformar cada um à vontade, modificando suas almas em qualquer coisa que desejasse. E, ao mesmo tempo, ele podia se transformar. Eu diria que estou surpreso, disse ele, atirando as cadeiras que estavam em cima dele em direção ao teto, causando pequenas explosões. Mudar a alma de alguém é uma dor. Não te vejo chateado porque em breve você deixará de me ver. Por entre as grossas mechas de seu cabelo loiro, os olhos azuis de Naruto perfuraram a figura do inimigo como duas adagas. Ele não possuía energia amaldiçoada. Ele nunca se importou. Não conseguia ver o inimigo. Não precisava vê-lo para atacar. Sabendo disso, o garoto avançou e brandiu sua espada em um arco perfeito que teria cortado o oponente ao meio, se este não tivesse endurecido o corpo no último segundo, revelando sua verdadeira forma. Mahito. Cuidado com a forma como você o provoca. Bastaram apenas uma fração de segundo para Naruto cortar Mahito ao meio, algo que a maldição não havia previsto. Todos conheciam o poder do aprendiz do caçador de feiticeiros e as conquistas que ele havia alcançado. Por isso, Mahito se aproveitou da ignorância de Naruto sobre ele e sua técnica amaldiçoada. Ele agarrou a oportunidade e a usou, embora o garoto não parecesse se dar por vencido, mesmo quando Naruto lhe negou o uso da energia amaldiçoada e a capacidade de ver maldições. É um monstro. A espada de combate chinesa encurtou a distância entre Mahito e Naruto com um corte semicircular em forma de crescente que teria decepado qualquer maldição ou pessoa comum. Em sua forma original, Mahito possuía um corpo extremamente resistente, o que fazia a espada ricochetear, gerando faíscas ao contato. Isso deixou o aluno do feiticeiro vulnerável a um golpe direto no peito, arremessando o Uzumaki contra a parede direita do cinema, onde foi soterrado sob os escombros. Sem energia amaldiçoada, você não pode me atingir. Essa ferramenta amaldiçoada não consegue ultrapassar esta defesa e me ferir. Você não pode me derrotar assim. Então, se eu não puder, Rika. Naruto gritou ao emergir dos escombros, mas ninguém lhe respondeu. Ele piscou surpreso e, sentindo o sangue escorrer pela têmpora direita, olhou para onde sua companheira, a garota que ele havia amaldiçoado, deveria estar, apenas para encontrar Kenjaku parado ali, sorrindo para ele, com uma esfera negra na mão. Suponho que Mahito tenha sido um pouco bondoso demais com você, garoto. Deixe-me explicar. Não estamos aqui por sua causa, e a mudança que fizemos não é para anular a energia amaldiçoada, é apenas para separá-lo de Rika Orimoto para que possamos obtê-la para o nosso exército de maldições. Algo que posso fazer com facilidade depois de 20 anos. A maldição em forma de dragão deixou cair uma Shinobi ensanguentada aos pés de Naruto, que arregalou os olhos, sentindo a boca começar a secar. Seu filho da puta, pode me insultar. Isso tornará tudo ainda mais gratificante para mim, meu caro rapaz. Kenjaku fechou a mão em torno da esfera negra, do tamanho de uma bolinha de gude, e a fez desaparecer. Sua falta de compreensão da nossa história, do que aconteceu e de seus principais culpados, é bastante irritante e decepcionante. Parece que ninguém lhe ensinou nada, de novo.
Satoru Gojo não o treinou há 20 anos, e agora, mesmo tendo recebido treinamento, você é um pouco ingênuo demais. Que? Para alguém que é a reencarnação de Yuji Itadori, eles não te protegeram como deveriam. Os olhos azuis de Naruto perderam um pouco o brilho. Um segundo depois, um braço coberto de tatuagens e com unhas escuras emergiu do estômago do jovem adolescente, criando uma pequena chuva de sangue e carne. Tosse. Eu te esfolhei vivo há 20 anos, pirralho. 20 anos depois, em um corpo diferente, você acaba na mesma situação. E você tinha tudo o que precisava para treinar, mas eles se recusaram até mesmo a te dizer o que você precisava saber. Megumi havia mudado. Seu rosto estava coberto de tatuagens pretas. 2 novos olhos apareceram sob o primeiro. E as mechas de cabelo em sua testa estavam arrepiadas como se ela tivesse usado gel. Quando deixei Megumi vagando por 20 anos, ela nunca tentou me impedir. Acho que ela finalmente desistiu, e o tempo acabou. Megumi retirou o braço com o qual havia perfurado o corpo de Naruto, e o garoto caiu de joelhos. Sangue escorria de seus lábios, encharcando sua camisa e queixo, pingando até suas calças. O buraco em seu peito era tão visível que se podia ver através dele, indicando que Megumi havia se livrado dos órgãos internos do estudante com aquela estocada, o que concederia a Naruto mais alguns momentos de vida. Megumi. Ryomen Sukuna. Sukuna colocou as mãos nos bolsos e caminhou lentamente em direção a Kenjaku. Ao chegar ao seu lado, virou-se, olhando para Naruto, que estava ajoelhado. Ele estava ladeado por Kenjaku, a maldição especial, Maito, e uma maldição com cabeça de vulcão. Esta é a única vez que lhe direi meu nome, pirralho. Eles paralisaram tudo por 20 anos, mas não podem deter outro deus com poder maior que o deles. O tempo retomou seu curso, e é hora de mudança. O teto desabou e fragmentos de concreto caíram entre o grupo de Sukuna e o estudante de feitiçaria, esmagando a estranha maldição que acompanhava Maito em vez do rei das maldições, que olhou para o intruso. Presumi que você viria, Maki Zenin. Nobara. A feiticeira de primeiro nível não falou com Sukuna, mas não desviou o olhar da maldição. Como você está? Estou lhe prestando os primeiros socorros. Mas ele está em estado gravíssimo. A vida dele está por um fio. Finalmente nos reencontramos depois de 20 anos. Ela permitiu que você voltasse à vida e encerrou o jogo, mas não conseguiu me impedir porque não tem forças. É incrível o que o destino faz. Os olhos do rei se voltaram brevemente para Naruto, por alguns segundos, antes de voltar a olhar para Maki. Yuji Itadori dentro daquele pirralho. Uma reencarnação, não, uma transmigração. O que os deuses fazem para impedir o que não gostam, para conter a mudança? Vai parar com esse seu discurso. Os cabelos brancos esvoaçaram, os olhos azuis brilharam com intensidade. Um dedo pálido baixou delicadamente os óculos escuros, e Tsuki Gojo olhou diretamente para Ryomen Sukuna sem qualquer traço de medo. 20 anos se passaram, e você ainda está chorando. O garoto vai viver, e suponho que ele terminará o que meu pai e Itadori não conseguiram. Sukuna respirou fundo e deu um sorriso zombeteiro para a filha de Satoru. Se você quer acreditar nisso, fique à vontade. Suponho que a mediocridade gera mediocridade. Eu sou o Ryomen Sukuna, o rei das maldições. E a menos que você ultrapasse o poder de um deus, não será capaz de me deter. O mundo tem data e hora. É hora de os humanos conhecerem o mundo sobrenatural. Suponho que vamos oficializar isso. 25 de dezembro. Como um lembrete do seu fracasso, 25 de dezembro marcará o 20º aniversário da sua derrota. E eu quero te matar como matei seu pai. A feiticeira de olhos azuis deu de ombros. Vá em frente. É hora de terminar o que os deuses não conseguiram. Capítulo 38. Tudo ao seu redor estava escuro. As sensações se dissiparam, e cada um de seus sentidos pareceu desaparecer por completo. Audição, olfato, visão, tato, e até mesmo o paladar haviam sumido, como se ele nunca os tivesse tido, ou como se tivesse sido avisado de tudo com um simples estalar de dedos, com uma simples piscada de cílios que fez tudo desaparecer como poeira. Tudo estava preto.
Ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para cima, olhou para baixo. Para onde quer que olhasse, tudo estava escuro, negro como a própria noite ou como o próprio nada, porque parecia um nada absoluto. Ele nem sequer conseguia dizer se sentia medo ou paz. É o limbo ou o inferno? Naruto olhou ao redor em uma volta completa de 360 graus, ou pelo menos o que ele achava ser uma volta perfeita de 360 graus, porque não sabia quando havia retornado à sua posição inicial, ou mesmo se havia retornado. Ele só via a escuridão e não conseguia diferenciar um lado do outro, nem vislumbrar uma pequena diferença ou um filete de luz que lhe desse uma ideia de onde estava. Então, Megumi era Sukuna o tempo todo, né? Eu não senti nada vindo dele. Pensar em Megumi o fez franzir levemente a testa. Desde que Sukuna foi mencionada pela primeira vez, ou desde que o Rei da Maldição foi mencionado, ele esperava sentir um poder avassalador ou uma energia amaldiçoada tão grande que o dominaria quando estivesse perto dela. Mas em nenhum momento Megumi emitiu qualquer energia amaldiçoada que o fizesse pensar que era Sukuna. A adolescente havia demonstrado o poder e as habilidades de uma feiticeira de primeira classe, mas nada diferente do que ele já tinha visto, e ele jamais suspeitaria que sua melhor amiga fosse o Rei da Maldição. O estudante de feiticeiro cerrou os dentes e soltou um suspiro de frustração. Depois de encontrar Kenjaku, matar Anami e acabar com toda aquela história da Brigada do Caos, ele esperava um pouco de paz. Jamais imaginou que morreria pelas mãos de seu melhor amigo. Não o culpe. Ele já desistiu. A escuridão se dissipou diante dos olhos do adolescente. Como vidro estilhaçado, a escuridão se fragmentou, e Naruto se viu diante de uma bela praia, contemplando a água azul cristalina banhada pela luz do sol. Ele sentira novamente. Seus sentidos estavam revigorados, e aquele lugar tranquilo o envolveu por alguns segundos, quase como se seus sentidos fossem sobre-humanos, como se algo tivesse mudado. Sempre foi assim. Em momentos cruciais, ele nunca deu tudo de si. É uma pena, mas acho que Sukuna sabia lidar com a mentalidade da Megumi melhor do que o Gojo Sensei. Naruto olhou na direção da voz. Um adolescente de uns 15 anos estava ao seu lado, a cerca de 2 metros de distância, vestindo o uniforme de feiticeiro que ele próprio usara durante a conferência com as facções, mas com um capuz e tênis vermelhos. O cabelo rosa do garoto chamou sua atenção. É um prazer finalmente conhecê-lo, Naruto Uzumaki. O garoto se virou, com as mãos nos bolsos. Quando ele sorriu, Naruto sentiu o calor daquele gesto como se viesse do próprio sol. Com licença. Meus modos são terríveis. Se meu avô descobrir. Ele estendeu a mão, e Naruto a aceitou sem hesitar. Era quente. Yuji Itadori. É um prazer conhecê-lo. Os olhos de Naruto se abriram ligeiramente, apenas por alguns segundos. Após esse breve momento, o garoto retribuiu o sorriso, embora mais contido, sentindo-se ofuscado pelo brilho de Itadori com um gesto simples. Naruto Uzumaki, igualmente satisfeito. Embora você já soubesse meu nome. É uma maldição estar dentro do seu corpo, como uma alma desencarnada. Itadori coçou a nuca, parecendo um pouco envergonhado. Espero que isso não te incomode ou te faça pensar que eu sou um voyeur. Me desculpe mesmo. Toda essa coisa de transmigração deve ser um verdadeiro tormento para você. Principalmente porque não conseguimos entrar em contato com você até que Sukuna te perfurasse. Acho que a energia amaldiçoada daquele idiota desbloqueou algumas coisas. Me contatar? Você está me dizendo que tenho mais almas no meu corpo. Não quero ser ocupado por milhares de pessoas, obrigado. O quê? Não. Você não pode ter mais de 2 almas em seu corpo, a menos que haja medidas especiais. E você nem deveria ter 2 para começar. Suponho que a Amaterasu foi generosa demais comigo, me dando quase 20 anos ao seu lado para ver como o mundo mudou. A Amaterasu? O quê? Você não sabia? Ela impediu Sukuna quando ele tentou concluir o plano de Kenjaku. Foi ela quem nos deu 20 anos de paz até aquele desgraçado voltar com um exército inteiro a reboque. Acho que ela não conseguiu contê-lo por mais tempo.
tem a ver com ter mais poder que um deus, certo? Itadori sentiu levemente com a cabeça. O fato de ter estado morto por 20 anos havia dado ao feiticeiro de 15 anos uma grande quantidade de informações para processar, assimilar e compreender. Informações que o garoto estava disposto a compartilhar com seu migrante. O poder de um deus é tão grande que pessoas comuns como eu não conseguem superá-lo, nem mesmo sonhar com ele. Até mesmo Gojo Sensei está limitado a um corpo e poder humanos. Sim, é o poder de uma besta, mas ele ainda é humano, e ainda é um poder que outra pessoa poderia replicar, com suas próprias limitações. Em contraste, pessoas como Kenjaku e Sukuna abandonaram sua humanidade há muito tempo. Eles não são maldições, são demônios. Uma sensação arrepiante percorreu os dois adolescentes, como se um fio de morte tivesse decidido se aproximar de ambos por alguns segundos. Demônios? Já encontrei demônios antes, e eles não são tão aterrorizantes quanto Sukuna. Porque os demônios atuais são apenas crianças, Naruto. Os verdadeiros demônios estão trancados sob as 9 chaves no purgatório, constantemente guardados pelos guardiões do portão. Embora isso não tenha impedido alguns de escapar e, enfraquecidos, serem devorados por aqueles que queriam descartar a humanidade que os aprisionava, a voz de Itadori tornou-se mais lenta, mais ponderada e calma. O jovem suspirou e balançou a cabeça, como se tentasse se livrar de algumas sensações estranhas. É por isso que não conseguimos derrotá-lo 20 anos atrás. Sukuna nunca foi uma maldição, ele era um demônio, o rei demônio, para ser exato. Pelo menos, em termos de poder. Como Sukuna ou Kenjaku conseguiram fazer tudo isso? Como puderam obter um poder superior ao de um deus? Eles eram humanos comuns até abandonarem sua humanidade. Porque neste mundo, infelizmente, coisas impossíveis existem, murmurou a adolescente de cabelos rosados. Deuses, seres sobrenaturais que você pensava serem mitos, você mesma transformou seu melhor amigo em uma maldição, com um poder avassalador. Ryomen Sukuna era um simples filho de camponês, alguém que era o último elo de uma vasta corrente. Mas com tamanha força de convicção e um sentimento de vingança, eles o transformaram em um demônio. Mas, alguém que é agricultor, é uma simples história de vingança, mas os meios que ele usou para alcançá-la o transformaram no feiticeiro monstro da Era Heian, uma das figuras mais temíveis de 1000 anos atrás. Mas, se ele fosse apenas um feiticeiro, pessoas como Gojo ou Maki poderiam derrotá-lo. Não, Sukuna é um gênio, alguém destinado à grandeza na sociedade dos feiticeiros, alguém que chegou ao topo, antes de se tornar o caído, alguém que traiu suas crenças para obter mais poder, alguém que devorou o coração de um demônio. Itadori olhou para Naruto novamente, esperando alguma reação, algum gesto de desgosto. Mas o garoto loiro apenas olhou com seus olhos azuis para o garoto de cabelos rosados, o que o fez rir levemente. Atualmente, a sociedade dos feiticeiros é controlada por Kenjaku, que está sob as ordens de Sukuna. Claramente, o velho Gakuganji nem sequer considerou que ele é um mero fantoche dos bastardos que cometeram genocídio há 20 anos. As mentes fechadas que Satoru tentou abrir, permanecem tão fechadas quanto estavam anos atrás. Mas, suponho, eles logo perceberão seu erro. Suponho que isso explique por que fui usado como representante das facções, a razão pela qual os feiticeiros e mercenários colocaram um preço altíssimo pela minha cabeça. Toji-san era um mestre mercenário. Graças ao seu trabalho como figura-chave no shintoísmo, você teve uma vida mais pacífica do que deveria. Na verdade, ele matou 1000 pessoas que pretendiam ir atrás de você. Oh! Ele é um bom pai. Ele se importa com a Megumi, e é por isso que ela teve uma segunda chance. É surpreendente que o Gojo Sensei não tenha sido revivido, já que ele é mais forte que o Toji-san. Será que isso se deve às convicções do Toji em resgatar a Megumi das garras da Sukuna? Estou me perdendo, Itadori. Eu devia ter repreendido a Maki-san e a Nobara por não te explicarem tudo direito. Tenho tanta coisa para te contar em tão pouco tempo, estou a 1000 por hora.
Veja bem, Megumi é Megumi Fushiguro, filho de Toji Fushiguro e sua primeira esposa, o grande amor da vida de Toji-san e sua luz no mundo sombrio do clã Zenin, que lhe proporcionou alguns anos de felicidade. Infelizmente, pai e filho nunca conseguiram ter um bom relacionamento após a morte da esposa de Toji. Ele se refugiou em uma versão de Zenin, além de dar um nome ao filho, não fez muito mais. Embora o tenha vendido para seu clã para mantê-lo seguro e lhe dar uma boa vida. A técnica das 10 sombras tornou Megumi o líder do clã diretamente, e isso não o teria arrastado para o mesmo destino do pai, embora, no fim das contas, Toji tenha entregado a custódia a Gojo Sensei quando o matou. Depois disso e de outros eventos, Megumi acabou se tornando o receptáculo de Sukuna à força, depois que ele me impediu de ajudá-lo por causa de um pacto que fiz com Sukuna quando ele me trouxe de volta à vida. Portanto, a alma de Sukuna foi transferida para o corpo de Megumi, tornando seu escravo, seu brinquedo, e vinculando a morte, por suas próprias mãos, de sua meia-irmã. Sukuna sabia jogar suas cartas como um estrategista. Naruto permaneceu em silêncio após o discurso de Itadori, absorvendo cada palavra e sentindo a tristeza no espírito do jovem de 15 anos. Ele sentira a emoção do garoto em toda a sua intensidade, quase como se fosse sua. Seria porque ele era um migrante de Itadori? Estariam eles compartilhando sensações e emoções? Mas eu ainda tenho alguma esperança. Bem, depositei toda a minha esperança em você, Naruto Uzumaki. Itadori ergueu o rosto e olhou para Uzumaki com olhos brilhantes. Você é o único que pode trazer Megumi de volta à felicidade, separá-la de Sukuna. Megumi o havia traído. Megumi o havia enganado. Sukuna sempre esteve por trás de todos os eventos relacionados à maldição na cidade de Ko, testando sua força, sua tenacidade, sua convicção. Ele só se tornou um feiticeiro para controlar o poder de Rika, que agora estava nas mãos de Kenjaku. E ele só continuou lutando porque as maldições pareciam encontrá-lo, de alguma forma ligadas pelo destino, mas ele nunca fez isso por si mesmo, com um objetivo claro. Eu prometo, eu juro, Itadori, que vou separar Megumi de Sukuna, disse ele, estendendo o punho em direção ao jovem de cabelos rosados. E um Uzumaki jamais volta atrás em suas promessas. Esse é o meu jeito. Itadori olhou para o punho estendido em sua direção e sorriu com certo carinho, sentindo também os sentimentos do loiro de olhos azuis que lhe sorria com um sorriso astuto. Aceito sua oferta, Naruto Uzumaki, disse ele, batendo os punhos com o adolescente loiro. Traga Megumi de volta para mim, por favor. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que a acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.